Uma mulher sem filho não presta nem para a terra, disseram eles. E o homem que ouviu isso respondeu com um silêncio que mudou tudo. Você já imaginou ser expulsa do casamento como quem joga fora uma ferramenta quebrada, sem dinheiro, sem família, sem lugar no mundo, e arrastar os pés por léguas de sertão piauiense, até desabar de frente para a porta de um fazendeiro que mal sabia mais sorrir? É assim que começa a história que marcou para sempre Vila Santa Quitéria, no coração do Piauí, num ano de 1914, em que o sol queimava mais do que a pele, queimava a dignidade das mulheres que ousassem existir fora do que os homens esperavam delas. O cheiro de poeira vermelha pairava sobre a estrada de barro, as cigarras gritavam no meio das caatingas e Benedito Caldas Mourão, o Bento, cavalgava de volta da vila em cima do seu baio sereno quando avistou uma figura tombando à beira do caminho, como folha seca que já não tem galho para segurar. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu depois daquele encontro à beira da estrada deixou a cidade inteira de boca aberta por gerações. Porque a reviravolta que estava guardada nessa história era do tipo que a gente não esquece nunca mais. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela tarde mudou para sempre o destino de dois corações tão machucados e por que uma carta guardada no fundo de um baú por mãos trêmulas foi capaz de sacudir toda uma região. Prepare o coração. Romance, dor, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. Já se inscreva no canal porque histórias como essa você só encontra aqui. O sertão do Piauí em 1914 era um lugar que não pedia licença para ser duro. O sol chegava antes das 5 da manhã e só ia embora quando bem entendia. E o vento que corria entre os mandacaros e as juremas não trouxe jamais o perfume de facilidade para ninguém que morava por aquelas bandas. Nesse mundo de terra rachada e silêncio pesado, Benedito Caldas Mourão construíra aos 31 anos a vida que tinha condição de construir, sólida por fora, oca por dentro. Bento, como o chamavam os 12 peões da fazenda Raiz Funda, era um homem de porte imponente, ombros largos como a extensão das suas terras, mãos calejadas desde os 12 anos de serviço sem folga. O rosto moreno de ossos marcados guardava traços de alguém que fora jovem há tempo demais. Os olhos escuros puxados para baixo no canto, num cansaço que não era de trabalho, mas de luto. Usava sempre o chapéu de couro bem assentado na cabeça, camisa xadrez de manga comprida mesmo no calor, e as esporas no cano da bota tilintavam baixinho cada vez que pisava firme no chão. Tinha a voz áspera de quem não se acostumou a precisar convencer ninguém, e quando falava, o terreiro ficava em silêncio porque todo mundo sabia que ele não repetia. Vila Santa Quitéria o respeitava por ser justo, temia por ser severo, e lamentava em voz baixa que um homem tão bom desperdiçasse a vida fechado entre cercas e gado, sem mulher, sem herdeiro, sem futuro aparente. O que a cidade sabia, e comentava no balcão da venda do seu Horácio, toda vez que o café esfriava na xícara, é que 5 anos antes, Bento havia perdido a esposa Conceição para uma febre que a levou em 3 dias, sem aviso e sem piedade. O que a cidade não sabia é que Conceição não foi embora sozinha. Ela levou junto o filho que ainda não havia nascido, que já tinha nome escolhido e berço preparado, e que morreu junto com ela antes de ver o primeiro amanhecer. Desde essa noite de inverno em que ele ficou parado na porta do quarto, olhando um colchão vazio e um berço que nunca rangeu, Bento passou a encher os dias com trabalho, as noites com silêncio, e o coração com uma tampa de ferro que ele mesmo havia fundido, sem pedir ajuda a ninguém. A fazenda Raiz Funda ficava a 3 léguas de Vila Santa Quitéria por um caminho de terra batida, ladeado de cercas de arame e ipês que floresciam sem que ninguém mandasse. O casarão de madeira escura tinha varanda comprida, janelas de madeira com rótulas que o vento balançava nas madrugadas, fogão a lenha na cozinha e uma lamparina pendurada na viga central da sala, que balançava com as correntes de ar como um pêndulo, contando os segundos do silêncio. Era uma fazenda boa, de gado gordo e roça cuidada, mas havia nela uma quietude que não era de paz, era de falta.
Falta que os 12 peões sentiam, mas não sabiam nomear, e que a cozinheira Dona Ritinha enchia tentando com panelas sempre cheias e café sempre no fogo, mesmo quando sabia que o patrão ia beber metade e deixar o resto esfriar olhando pela janela. Naquela tarde de terça-feira em que tudo começou, o sol pendia já para o poente quando Bento cruzou a última curva da estrada de barro vermelho, de volta da vila, montado no sereno, o baio que o acompanhava havia 7 anos, e que parecia entender o humor do dono, antes que ele mesmo soubesse qual era. A poeira levantava leve atrás dos cascos. O cheiro de capim seco se misturava ao de couro da sela, e o mugido distante do gado marcava o fim do dia como um sino cansado. Foi então que Sereno estancou, as orelhas em pé, as narinas abertas, farejando alguma coisa que o caminho não estava mostrando ainda. Bento ergueu os olhos do chapéu e viu, à beira da estrada, a uns 20 metros da porteira da raiz funda, havia uma figura humana. Uma mulher jovem, branca de pele marcada pelo sol, de vestido escuro gasto nas dobras e desbotado nos ombros, estava tentando se manter de pé, apoiada num tronco seco de umburana, os braços cruzados sobre si mesma, os joelhos vergando para baixo num lento abandono de forças. O rosto estava pálido, os lábios rachados de sede, os cabelos castanhos desfeitos pelo vento. Bento desceu do cavalo antes que a mulher terminasse de desabar. "Moça!" A voz saiu mais suave do que ele pretendia. "Moça, o que aconteceu?" Ela tentou levantar o rosto. Os olhos castanhos, mesmo turvos de exaustão, guardavam dentro deles uma tristeza antiga demais para aquela idade. O tipo de tristeza que não nasce de um dia ruim, mas de muitos dias ruins somados, um sobre o outro, até que o peso já não cabe mais só no peito e transborda até nas pestanas. A respiração dela era curta e regular, como quem subiu morro demais. "Eu só preciso de água", murmurou. "Por favor." Bento amarrou as rédeas do sereno na cerca e se agachou ao lado dela. As mãos de fazendeiro, que eram acostumadas a prender boi bravo e consertar cerca arrebentada, seguraram os braços dela com um cuidado que ele mesmo não sabia ainda que tinha. "Você consegue andar?" Ela assentiu, mas o corpo contradisse com um tremor involuntário que correu dos ombros até os joelhos. Ele passou o braço pelas costas dela e a ajudou a se levantar. E quando ela ficou de pé, ele sentiu o quanto havia léguas de caminho guardadas naquele corpo. "Meu nome é Ana Lúcia", ela disse, com a voz saindo em fio. "Eu vim de longe. Não tinha mais onde parar." Rafael não fez mais perguntas. Gente machucada precisava de tempo, não de interrogatório. Ele a conduziu pela porteira da raiz funda, atravessou o terreiro de terra batida, onde as galinhas se dispersaram assustadas, e a levou até a varanda, onde mandou o menino Zé buscar água e Dona Ritinha aparecer rápido. A cozinheira chegou com o avental ainda molhado de louça, olhou para Ana Lúcia com aqueles olhos de mulher que já viu muita coisa e sabe reconhecer o tamanho de uma dor, e disse apenas: "Vem, minha filha, vem comigo." Ela tomou 3 copos de água sem parar. Comeu o caldo de galinha que Dona Ritinha aqueceu sem que ninguém pedisse, porque era o tipo de cozinheira que não esperava pedido para saber o que estava faltando. Bento ficou na varanda enquanto as mulheres ficavam na cozinha, o chapéu nas mãos, os dedos rodando a aba devagar no hábito de quem não sabe o que fazer com as mãos quando não tem serviço para dar. Quando Ana Lúcia saiu da cozinha com um pouco mais de cor no rosto e os olhos menos turvos, ele estava ainda ali. "Você está segura aqui", disse ele, com a voz firme como quem planta estaca no chão. "Enquanto estiver nesse rancho, ninguém te machuca. Não precisa ter medo de mim." Ela o olhou por um longo momento, como se estivesse pesando cada palavra. "Por que o senhor faz isso por alguém que nem conhece?" Bento ficou um segundo em silêncio. "Porque o sertão é grande e cruel", disse, "e quem bate nessa porteira precisando, merece acolhida." Não era discurso, era convicção. E Ana Lúcia, que havia atravessado léguas de Caatinga, sendo tratada como coisa que não merecia, nem a sombra de um pé de umburana, sentiu aquelas palavras entrarem pelo peito de um jeito que ela não estava preparada para sentir. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse,
O destino começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer. Nos primeiros dias, Ana Lúcia mal saía do quarto dos fundos que Dona Ritinha havia preparado. O mesmo quarto com janela que dava para o ipê amarelo do quintal, a única árvore na fazenda que florescia sem que ninguém cuidasse, como se não precisasse de permissão para ser bela. O colchão era novo, o lençol cheirava a sol, e a bacia de porcelana com jarra d'água estava sempre cheia, trocada toda manhã pela mão discreta da cozinheira. Ana Lúcia acordava com o canto do galo, ficava deitada ouvindo os sons da fazenda entrando pela janela entreaberta, os passos dos peões no terreiro, o barulho das ferramentas no galpão, o mugido do gado no pasto, e tentava acreditar que aquilo era real, que ninguém viria bater na porta pedindo algo em troca. Porque era o que ela esperava. Era o que a vida havia ensinado. Mas Bento batia na porta antes de entrar, sempre, e quando entrava, colocava o café na beira da mesa sem encarar, perguntava como ela estava com a voz áspera de quem não é acostumado a perguntar, mas genuinamente quer saber, e ia embora sem demorar. Não cobrava conversa, não cobrava gratidão, não cobrava nada. Aquilo desconcertava Ana Lúcia de um jeito que ela levou dias para entender. Porque ela estava acostumada a homens que cobram tudo, a começar pelo ar que você respira dentro da casa deles. Na quarta manhã, ela saiu para ajudar na cozinha. Dona Ritinha estava peneirando farinha quando ela apareceu na porta, e a cozinheira a recebeu com a naturalidade de quem já sabia que isso ia acontecer. Mão boa é bem-vinda, disse apenas empurrando um avental limpo pela bancada. Elas trabalharam juntas na cozinha cheirosa de alecrim e coentro. E foi Dona Ritinha quem falou primeiro sobre o patrão, com aquela cadência de quem conta uma coisa que precisa ser contada, não uma que quer aparecer. Ele perdeu a mulher e o filho no mesmo parto, disse a cozinheira, mexendo o feijão devagar. 5 anos atrás. Não chorou na frente de ninguém. Entrou no quarto, ficou 3 dias, saiu de lá com essa cara que você vê e nunca mais falou no assunto. Ela pausou. Mas à noite, quando a fazenda dorme, ele senta na varanda até tarde. Eu já ouvi o barulho da cadeira rangendo muitas madrugadas. Homem que fica acordado de madrugada não está descansando. Está carregando. Ana Lúcia absorveu aquilo em silêncio, mexendo a massa de bolo de milho que Dona Ritinha havia passado para ela. O cheiro de milho verde e manteiga subindo quente. Ela entendeu algo naquele momento que não saberia colocar em palavras, mas que era do tipo de entendimento que se instala fundo, que os dois eram espelhos rachados no mesmo lugar, e que às vezes a vida faz isso. Coloca do lado uma pessoa que quebrou igual para que nenhum dos dois precise fingir que está inteiro. Foi na sexta tarde que aconteceu a primeira conversa de verdade. Bento estava consertando o batente da janela da cozinha, martelo na mão, quando o prego entrou torto e a martelada errou, abrindo um corte rápido no polegar. Ele não disse nada. Apertou a mão fechada, mas Ana Lúcia viu o sangue escorrendo pelo dorso. "Deixa eu ver isso", disse com a voz calma mas firme, o tipo de firmeza de quem já cuidou de ferimento antes. Ele hesitou, o que era típico de um homem que não está acostumado a ser cuidado, mas afinal, estendeu a mão. Ela lavou o corte com água e cachaça porque era o que tinha, e amarrou um pedaço de pano limpo com aquela habilidade discreta de quem aprendeu a fazer isso sozinha, sem mãe para ensinar. Os dedos dela sobre a mão dele eram leves, mas seguros. O cheiro de aguardente misturado ao de madeira serrada pairava entre os dois. E lá fora um carro de boi rangia na estrada com o barulho arrastado de quem não tem pressa. Bento ficou olhando para ela enquanto trabalhava, para a concentração no rosto dela, para a testa levemente franzida, para os lábios ligeiramente separados no cuidado com o nó do curativo. Havia naquele rosto uma beleza que não dependia de nenhum ornamento, do tipo que fica depois que a vida passa por cima, e o que sobra é o osso verdadeiro da pessoa. Quando ela ergueu o rosto para verificar o curativo, os dois ficaram por um instante naquele silêncio que não é constrangedor, mas é pesado de outra forma, o tipo que antecede uma verdade que nenhum dos dois está pronto para dizer em voz alta. "Obrigado", disse ele por fim. "De nada", respondeu ela, e não tirou a mão imediatamente.
Do lado de fora, o vento da tarde balançou as folhas do ipê amarelo com um sussurro que Dona Ritinha, da janela da cozinha, ouviu e guardou dentro do peito como quem guarda notícia boa. Nas semanas seguintes, a fazenda foi mudando de um jeito que os peões notavam, mas não sabiam nomear. Havia mais conversa na hora do almoço. Havia um vaso de flores silvestres na mesa da cozinha que ninguém havia colocado antes. Havia um sorriso no rosto de Dona Ritinha que ela não disfarçava nem tentava. E havia, nas noites em que a lua aparecia grande sobre o pasto, 2 cadeiras na varanda onde antes havia uma. Foi numa dessas noites que Ana Lúcia falou. O cheiro de café esfriando se misturava ao de terra úmida das últimas garoas. Os grilos cantavam em coro lá para o capão de mato, e a lamparina dentro da casa projetava na parede uma sombra trêmula. Ela falou com a voz baixa de quem já não tem mais nada a esconder, de quem está tão cansada de carregar que o peso virou confissão. Eu sou estéril, disse. Foi um médico de regeneração que diagnosticou. Uma inflamação da infância que ficou sem trato. Quando meu marido ficou sabendo, ele me expulsou de casa na frente dos agregados. Disse que havia sido enganado, que eu era inútil. A voz não tremeu. Era o tipo de dor que já passou da fase do tremor e virou pedra. Eu caminhei até aqui. Não tinha para onde ir. Minha família não me queria de volta, porque era desonra. O silêncio que se seguiu durou um tempo que parecia mais longo do que era, carregado do peso de tudo que havia sido dito e de tudo que não havia sido ainda. Bento ficou olhando para o pasto escuro, a mandíbula levemente travada, os dedos enrolados na xícara morna. Quando ele falou, a voz saiu devagar, como quem escolhe cada palavra antes de soltar. Eu perdi minha mulher e meu filho no mesmo parto. Passei 5 anos achando que o vazio era castigo, que Deus havia me dado e tirado como punição de algo que eu não sabia nem o que era. Parou. Hoje olho para você e vejo que vazio não é castigo. É espaço esperando ser preenchido por outra coisa. Ele virou o rosto para ela pela primeira vez naquela noite. Uma mulher não vale por filho que dá. Nunca valeu. Quem te ensinou o contrário estava errado, e a culpa é deles, não sua. Ana Lúcia não respondeu. Mas pela primeira vez em muito tempo ela não baixou os olhos. A cidade, claro, não demorou a murmurar. Vila Santa Quitéria. Era daquelas cidades onde a notícia corria mais rápido do que a chuva, e quando a chuva demorava 2 anos, a notícia corria sozinha pelo seco. Dona Perpétua, que administrava a única farmácia da vila com a mesma dedicação com que administrava os boatos, foi a primeira a soltar o comentário no balcão da venda do seu Horácio numa manhã de sábado, enquanto escolhia erva doce com os dedos compridos. Mulher estéril e desonrada, vivendo na fazenda de um viúvo. Só pode acabar mal. Horácio balançou a cabeça com a expressão de quem discorda, mas não quer confusão. E as outras mulheres da fila jogaram cada uma sua pedrinha, construindo entre si uma muralha de julgamento que não precisava de prova para ser sólida. Agora me diga, você já viu isso acontecer na sua cidade? A gente sabe que sim, mas o pior não veio das línguas da farmácia. O pior veio de Sebastião Vaz. Sebastião era irmão de Aurélio Posidônio Vaz, o homem que havia comprado Ana Lúcia do pai endividado com promessa de casamento honrado. E havia a expulsado quando descobriu que ela não poderia ter filhos. Era um homem de 50 anos escuros, barba rala e olhos de quem conta dinheiro enquanto fala, sempre de paletó sujo de poeira, fingindo que era de veludo. Circulou pela vila afirmando que Ana Lúcia havia roubado joias da família Vaz antes de fugir, que ela era uma vagabunda de história suja, que Bento estava sendo usado por uma mulher esperta. O homem está encantado, dizia, sacudindo a cabeça com uma piedade falsa, que não enganava quem prestasse atenção. Ela veio com a intenção de se aproveitar desde o começo. A mentira não precisava ser verossímil, precisava ser repetida. E meu amigo, minha amiga, o que Sebastião Vaz não sabia é que ao inventar aquelas mentiras ele estava cavando uma cova larga o suficiente para caber nele mesmo. Os dias na Raiz Funda foram ganhando uma textura diferente, mais densa, mais cheia. Ana Lúcia tomou para si o cuidado do horto de ervas que havia atrás da cozinha. Um canteiro esquecido de capim-cidreira, manjericão e hortelã,
que estava a caminho de virar mato. Ela arrancou as ervas ruins de joelhos no chão de tarde, o sol ainda quente nas costas, as mãos vermelhas de terra, e foi aquele canteiro que foi florescendo que Bento viu primeiro quando voltava a cavalo do pasto, e que sempre o fez desacelerar um pouco antes de chegar, como se quisesse guardar a imagem mais um segundo. Eles trabalharam juntos pela primeira vez numa manhã de segunda-feira, consertando o cercado do galinheiro que havia arrebentado na ventania da semana anterior. Bento pregava as tábuas, Ana Lúcia segurava o outro lado, e o trabalho fluiu entre os dois com uma sincronia que não estava explicada em palavras. Aquela sincronia de quem foi feito para trabalhar junto, sem precisar combinar. Ela tinha opinião sobre como segurar o pregador para não rachar a madeira. Ele discordou. Ela mostrou que estava certa e ele aceitou com um resmungo, que era metade resistência e metade sorriso disfarçado. Dona Ritinha observou da janela da cozinha com as mãos no avental e uma expressão de quem está vendo confirmada uma teoria que tinha há tempo. Você ria agora há pouco, disse Ana Lúcia quando voltavam para almoçar. Bento fingiu não ouvir, mas ela viu o canto da boca mexer. A crise chegou numa tarde de quinta-feira, quando o pó da estrada ainda estava quente do meio-dia. O capanga de Sebastião, um sujeito chamado Deodato, feio de rosto e mais feio de intenção, apareceu na porteira da Raiz Funda com um papel dobrado na mão e uma expressão de quem foi mandado, mas veio com gosto próprio. Disse que representava Sebastião Vaz e que havia uma ordem de busca expedida pelo delegado Borges, compadre de Aurélio, alegando que Ana Lúcia havia contraído dívidas no nome da família Vaz antes de partir. Que ela deveria ser levada para prestar esclarecimentos em Vila Santa Quitéria imediatamente. Bento estava no terreiro quando o capanga chegou. Ouviu tudo de pé, com os braços cruzados, sem tirar o chapéu, sem tirar os olhos de Deodato. Quando o homem terminou, Bento deu um passo à frente, lento, e disse com aquela voz baixa que valia mais do que grito: Deodato, você vai pegar esse papel torto que essa porteira não abre para documento forjado. E você vai dizer para o seu patrão que, enquanto essa mulher estiver nessa terra, ela está sob minha palavra. E minha palavra nessa região, todo mundo sabe o peso que tem. O capanga encarou. Bento não desviou 1 milímetro. Deodato dobrou o papel, colocou no bolso, virou o cavalo e foi. Mas antes de dobrar a curva, virou uma vez o olhar para trás com a expressão de quem vai e volta. Naquela mesma noite, Ana Lúcia foi ao encontro de Bento na varanda, onde ele sentava como sempre, olhando o pasto, agora com a postura de quem está calculando os próximos movimentos. Ela ficou de pé na porta por um instante, o cheiro de jasmim do jardim misturado ao ar quente da noite, a lamparina dentro da casa projetando luz laranja pelas venezianas. Eu preciso ir embora, ela disse. A voz era firme, mas havia por baixo dela um tremor que ela controlava com força de vontade. Não porque não quero ficar, mas porque minha presença aqui só te traz problema. Você perdeu o negócio, a cidade te julga e agora tem capanga na sua porteira. Ela engoliu seco antes de continuar. Eu não posso deixar que você perca tudo por minha causa. Bento ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou da cadeira devagar, foi até a grade da varanda e ficou de costas para ela, olhando para o ipê amarelo do quintal, que balançava suave na brisa. Quando falou, a voz não tinha raiva nem impaciência. Tinha apenas a solidez de uma convicção que já havia sido testada e saíra mais firme. Ana Lúcia, eu já perdi tudo uma vez. Perdi a mulher, perdi o filho, perdi o sentido de acordar cedo e trabalhar duro porque para quem? Aprendi naquela época o que vale e o que não vale. Ele se virou. Capanga em porteira eu já vi antes. Língua de cidade também. O que eu não vi em muito tempo foi uma razão para aquela cadeira do lado estar ocupada. Parou. Você não vai embora. Ela fechou os olhos. Uma lágrima foi, mas ela não deixou mais seguirem. Mas o destino guardava ainda mais tensão antes de entregar o descanso. Dias depois, Sebastião Vaz apareceu pessoalmente. Veio a cavalo, sozinho mas com a arrogância de quem chegou com o exército, e parou na porteira da Raiz Funda num momento em que Bento estava no terreiro com 2 peões.
Era hora de sol alto, o calor castigando a cabeça, o cheiro de suor e couro no ar. Sebastião desceu do cavalo com o ar de quem vinha cobrar dívida velha. Ajustou o paletó escuro com movimentos lentos e calculados. Benedito, disse, usando o nome completo como quem usa arma. Você sabe que não pode manter essa mulher aqui. Ela tem pendências com minha família. Bento cruzou os braços. A mandíbula travou. Que pendências são essas, Sebastião? Porque pendência de verdade tem nome, tem data e tem prova. Mentira tem só voz. Sebastião abriu um sorriso torto. Você está se metendo em coisa que não é sua por causa de uma mulher que você mal conhece. Isso vai te custar caro. O que vai me custar caro, disse Bento, a voz descendo até o tom mais perigoso que tinha, é se eu descobrir que você está usando o nome da lei para fazer perseguição. Porque aí, Sebastião, aí eu vou até a comarca pessoalmente. Deu um passo à frente. Agora tira seu cavalo da minha porteira. Sebastião ficou imóvel por 2 segundos que pareceram mais, os olhos calculando, o bigode levemente franzido. Depois montou sem dizer mais nada, mas antes de ir, deixou uma frase no ar, vagarosa como veneno que não precisa de pressa. Aquela mulher tem segredo que você não conhece, e quando conhecer, vai me agradecer. Bento ficou parado no terreiro até o som das ferraduras se perder na estrada. Só então virou para dentro, onde sabia que Ana Lúcia havia ouvido tudo da janela. Havia ali uma pista que nenhum dos dois havia pegado ainda. Um segredo. Uma verdade guardada não por Ana Lúcia, mas sobre ela, sepultada há tempo suficiente para ter criado raízes. E essa verdade estava mais perto do que qualquer um dos dois imaginava. Dormindo no fundo de um baú velho, no quarto de Dona Ritinha, dentro de um envelope amarelado que a cozinheira carregava desde os tempos em que servia à família Vaz como peso de consciência, esperando o dia em que seria grande o suficiente para pagar o preço do silêncio com a coragem de falar. Mas o que Bento estava prestes a descobrir mudaria não só o destino dele e de Ana Lúcia, mas revelaria uma verdade tão chocante que ninguém na região jamais esqueceria. A ordem chegou numa manhã de sábado, trazida pelo próprio escrivão da delegacia, um rapazinho novo de nome Antônio, que tinha olhar de quem estava cumprindo missão que envergonhava. Os papéis na mão trêmula, o chapelinho de palha torcido nervosamente. O delegado Borges, usando a autoridade que o compadre com Aurélio lhe havia garantido, havia expedido mandado formal de condução de Ana Lúcia à delegacia, sob a acusação de apropriação de bens da família Vaz antes de partir do casamento. 2 capangas esperavam fora da porteira, montados em silêncio, com a postura de quem sabe que o trabalho é sujo, mas foi bem pago. Bento ficou parado diante do escrivão, com o mandado na mão, relendo as palavras como quem espera que elas mudem de significado se lidas com mais calma. Ana Lúcia, que estava na cozinha quando ouviu a movimentação, veio até a sala e leu a expressão de Bento antes de ler o documento. E a expressão bastou para que o peito dela apertasse de um jeito que ela conhecia bem, o aperto de quem sabe que o pior está chegando. Eu vou, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Você não vai sozinha, disse Bento, dobrando o mandado. Não adianta você ir comigo, Bento. Vão dizer que você está tentando interferir na justiça. Os olhos dela estavam secos, mas havia dentro deles um medo antigo que ela não conseguia esconder de todo. Eu conheço esse tipo de homem. Conheço o que eles fazem quando têm o papel para justificar. Bento foi até a janela. Olhou os 2 capangas do lado de fora da porteira, os cavalos, as espingardas no coldre. Calculou. Voltou para o centro da sala com a postura de quem tomou uma decisão que não vai rever. Dona Ritinha, chamou. A cozinheira apareceu na porta da cozinha com o avental sujo de farinha e o rosto que dizia que ela havia ouvido tudo e estava esperando por essa chamada fazia tempo. O que aconteceu a seguir foi o tipo de coisa que só pode ser descrito como o momento em que uma vida inteira de silêncio decide, de uma vez só, virar voz. Dona Ritinha foi até o quarto dela, abriu o guarda-roupa velho de madeira que rangeu como osso de velho, tirou de dentro de uma caixa de sapato guardada no fundo um envelope amarelado, gasto nas dobras, com marcas de umidade nas bordas.
Voltou até a sala segurando o envelope com as duas mãos, como quem carrega coisa frágil e perigosa ao mesmo tempo, e colocou sobre a mesa diante de Bento. Os seus olhos estavam secos, mas firmes, os de alguém que passou muitas noites praticando como seria esse momento para que, quando chegasse, a voz não quebrasse. Eu trabalhei para a família Vaz por 30 anos, disse a cozinheira, com a voz calma de quem se preparou para esse momento. Vi muita coisa que não deveria ter visto e calei muito que não deveria ter calado. Cozinheira aprende que cozinha tem parede fina, conversa de varanda entra pela janela. E eu ouvi coisas que me envergonhavam de saber e de silenciar. Ela pausou. A lamparina da sala rangia suave com a corrente de ar da janela. Mas quando aqueles capangas chegaram aqui com ordem forjada, apontando para essa moça, entendi que o silêncio tem preço demais. Ela empurrou o envelope. Isso foi escrito pelo próprio Aurélio Vaz, de próprio punho, endereçado ao irmão Sebastião. Eu peguei da escrivaninha dele no dia em que ele me mandou embora, depois que o negócio virou feio. Guardei porque sabia que um dia ia precisar. Bento abriu o envelope com cuidado. Ana Lúcia ficou de pé ao lado dele, a respiração contida. A carta estava escrita em letra cursiva apertada, a tinta já desbotando nas margens, mas legível com clareza suficiente para que cada palavra entrasse como luz em quarto fechado há anos. Meu amigo, minha amiga, segura a mão de quem está do lado, porque o que aquela carta revelou mudou tudo, tudo, absolutamente tudo. O tio de Aurélio, Posidônio Vaz, homem de nome Honório Tavares Vaz, havia morrido 2 anos antes do casamento de Aurélio com Ana Lúcia, deixando o testamento com terras registradas no nome da sobrinha neta, Ana Lúcia Tavares, filha da única sobrinha que o velho havia criado como filha. Uma gleba inteira de terra fértil no vale ao lado da própria raiz funda de Bento, mais de 800 hectares de terra boa, com aguadas naturais e pasto cuidado. O casamento de Ana Lúcia com Aurélio havia sido arranjado justamente para que ele, como marido, pudesse controlar legalmente a herança dela. Mas quando ela descobriu que o testamento existia, quando um advogado de passagem a informou em voz baixa, na sacristia de uma missa, foi isso que a levou a confrontar Aurélio. E foi isso que Aurélio temia quando a expulsou de casa com a acusação de esterilidade como pretexto. Porque uma mulher expulsa, desonrada, sem família que a defendesse, dificilmente teria forças para reclamar terras em juízo. A acusação de roubo de joias, inventada por Sebastião sob orientação do irmão, era para garantir que ela ficasse com o nome sujo se ousasse aparecer na comarca. A carta provava tudo. Com as próprias palavras de Aurélio, escrita no calor da raiva dirigida ao irmão, havia a confissão de que o plano era manter Ana Lúcia fora dos registros enquanto eles consolidavam a posse das terras do tio. Bento terminou de ler a carta de pé, imóvel, a respiração lenta. Quando ergueu os olhos, havia neles uma expressão que Ana Lúcia não havia visto antes. Não era raiva. Era a clareza fria de um homem que acabou de entender todo o tamanho de uma injustiça e está calculando o que fazer com ela. Ana Lúcia, disse ele, com a voz quieta, mas carregada, você é herdeira legítima das terras do vale do lado desta fazenda. Ela ficou imóvel. A frase não entrou de uma vez, entrou aos pedaços, como quando a vista ajusta devagar depois de muito escuro. O que? As terras do seu tio-avô, deixadas no seu nome. Eles roubaram de você usando o casamento como instrumento e a expulsão como manobra para te deixar sem voz. Bento dobrou a carta com cuidado e a colocou de volta no envelope. Mas agora você tem voz, e eu tenho testemunha. Na manhã seguinte, que era domingo, Vila Santa Quitéria estava reunida na praça central para a missa. O sol ainda estava baixo, e cor de laranja quando Bento chegou montado no sereno, com Ana Lúcia ao lado no cavalinho ruão emprestado de Dona Ritinha, e Dona Ritinha ela mesma no terceiro cavalo, com o envelope no bolso do avental e a expressão de quem chegou para saldar dívida velha com a verdade. A praça estava cheia. O padre Honório ainda estava na escadaria da igreja cumprimentando os fiéis. Sebastião Vaz estava entre um grupo de homens perto do coreto, o paletó escuro, o charuto no canto da boca. O delegado Borges conversava com 2 vereadores perto da fonte. Bento desceu do cavalo, amarrou as rédeas no mourão da praça
e entrou no meio daquele povo com a calma de quem não precisa de barulho para ser ouvido. A praça foi ficando em silêncio aos poucos, primeiro os que estavam mais perto, depois os de mais longe, como quando uma pedra cai na água e os círculos vão chegando até a margem. Peço licença ao padre Honório e a todos os presentes. A voz de Bento não era de grito, mas chegou a todos os cantos da praça. Vim aqui porque a verdade não pode esperar mais. Sebastião deu um passo à frente, o charuto ainda na mão, o rosto franzido. Benedito Mourão, que absurdo é esse? Você não tem o direito de... Eu tenho, disse Bento. E havia naquela afirmação simples o peso de tudo o que ele era. Sebastião Vaz, você e seu irmão Aurélio fabricaram acusações contra essa mulher para desviar dela uma herança legítima deixada pelo tio Honório Tavares Vaz. Parou. Deixou a frase pousar. Esta carta, escrita pelo próprio Aurélio e testemunhada por Dona Ritinha, que aguarda há anos, prova todos os detalhes desse esquema. O silêncio da praça era do tipo que só existe quando todo mundo parou de respirar ao mesmo tempo. Dona Ritinha se adiantou, tirou o envelope do avental e o entregou ao padre Honório, que era a única figura de autoridade moral que a cidade aceitava sem discussão. O padre acomodou os óculos no nariz, desdobrou a carta com mãos de quem está abrindo coisa sagrada e começou a ler. À medida que as palavras saíam da boca do padre Honório, a praça foi se recompondo de um espanto para outro, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontram seu lugar com um encaixe que dói, porque deveria ter acontecido antes. Sebastião tentou recuar, tentou falar, tentou o charuto como escudo. Mas não havia defesa para a própria letra do irmão escrita em confissão. O delegado Borges, que havia sido compadre de Aurélio e expedido ordens a mando, ficou pálido como cal, enquanto o padre terminava a leitura. Havia ali implicação para ele também, e a cidade já estava enxergando. Sebastião Vaz, disse o padre Honório, dobrando a carta com movimentos precisos, isso aqui é documento de falsidade ideológica, apropriação de herança e perseguição deliberada. Cabe ao senhor delegado tomar as providências cabíveis perante todos os presentes. E olhou para Borges com uma firmeza que não tinha julgamento, tinha apenas a certeza de quem deu a última palavra. Naquele momento, quando a verdade finalmente brilhou mais forte que qualquer mentira, não havia mais como negar. Ana Lúcia não era o que a cidade a julgara ser, e Bento não era apenas o homem que a salvou. Era o homem que a escolheu antes mesmo de saber de qualquer herança, de qualquer verdade. Era amor construído sobre a pessoa, não sobre o patrimônio. E todos ali sabiam. O delegado Borges não teve escolha. Com toda a vila como testemunha, com a carta nas mãos do padre e o nome da autoridade já comprometido em conivência, ele prendeu Sebastião Vaz ainda na praça, na frente de todos, naquele mesmo domingo de manhã. As mãos do homem, que minutos antes seguravam charuto com ar de dono do mundo, foram algemadas com a mesma tranquilidade que a verdade tem quando finalmente aparece. Sem pressa, sem drama, simplesmente inevitável. Na semana que se seguiu, o juiz de comarca veio de Teresina atendendo ao pedido formalizado com a carta como prova. Aurélio Posidônio Vaz foi notificado, as terras do vale foram seladas e aguardavam sentença. O processo foi rápido porque a prova era irrefutável e porque o juiz, um homem de 60 anos chamado Eustáquio, que havia visto muita coisa no interior do Piauí, tinha zero paciência para esse tipo de manobra. Em 3 semanas, a sentença chegou por correspondência oficial. As terras do vale de Honório Tavares Vaz eram legalmente de Ana Lúcia Tavares, como constava no testamento original. Sebastião foi condenado a 2 anos de prisão por falsidade ideológica e tentativa de fraude. Aurélio, que estava em Teresina quando tudo veio à tona, foi alcançado pela intimação judicial e perdeu não só as terras disputadas, como a reputação que havia usado como moeda durante anos. O delegado Borges pediu exoneração voluntária antes que a comarca pedisse por ele. A cidade de Vila Santa Quitéria ficou em silêncio por alguns dias. Aquele silêncio específico de quem precisa digerir envergonhado o que havia dito e o que havia calado. Dona Perpétua da farmácia ficou 3 semanas
sem comentar nada de ninguém, o que era para ela equivalente a um voto de penitência. E quando Ana Lúcia passou pela praça pela primeira vez depois da sentença, acompanhada de Bento, os olhares que encontrou já não eram de julgamento, eram de reconhecimento. O tipo que chega tarde, mas chega. Foi numa noite de lua grande, com o ipê do quintal da Raiz Funda florescendo pela segunda vez naquele ano, coisa que os velhos da região diziam nunca terem visto acontecer duas vezes na mesma estação, que Bento encontrou Ana Lúcia sentada no degrau da varanda, os braços ao redor dos joelhos, os olhos perdidos no casario da fazenda que agora era seu também. Ainda que ela não houvesse assinado nenhum papel que dissesse isso, ele se sentou ao lado dela. O ar cheirava a ipê, ao café que Dona Ritinha havia deixado na chaleira, à terra que havia bebido a última chuva e guardava o perfume. As cigarras faziam o coro de sempre, distante e constante como o batimento de coração da caatinga. Bento ficou em silêncio por um momento. Então tirou do bolso do colete um anel de ouro simples, herdado da avó, que havia dormido no fundo de uma gaveta por 5 anos, porque ele havia guardado junto com tudo que havia perdido e não ousara tocar. Colocou o anel na palma da mão aberta e ficou olhando para ele por um instante, como quem decide o peso de uma coisa antes de entregá-la. Ana Lúcia, disse sem cerimônia, sem discurso preparado, com a voz do homem que não sabe enfeitar, mas sabe ser verdadeiro. Eu sei que você tem agora terras suas, herança sua, um recomeço que não depende de mim nem de ninguém. Você tem onde ficar, tem com o que viver, tem nome limpo. Parou. Virou o rosto para ela. Não te estou pedindo porque você não tem opção. Te estou pedindo porque você é a melhor opção que eu já tive. Ana Lúcia olhou para o anel, olhou para ele, e o silêncio que se seguiu não era de hesitação. Era de um momento que precisa de segundo para ser inteiramente sentido antes de ser respondido. Não te quero por pena, ele continuou, como se precisasse terminar o que havia começado. Te quero por escolha. Escolhi quando te trouxe para dentro daquela porteira. Escolhi cada dia que você ficou. Escolhi quando a cidade inteira falou o que quis. E escolho agora, sabendo que você tem escolha também. Ana Lúcia ficou com os olhos marejados, mas desta vez sem nenhuma tentativa de conter. Havia uma diferença enorme entre as lágrimas que a vida havia arrancado dela no passado, cheias de humilhação e desamparo, e aquelas que nasciam de um lugar que ela havia acreditado destruído para sempre. Ela sorriu antes de falar, e esse sorriso, meu amigo, minha amiga, era do tipo que chega quando a pessoa baixou a guarda de vez. Então me escolhe todos os dias, disse ela, com a voz firme apesar da emoção. Porque hoje eu também te escolho. Não porque não tenho para onde ir, porque não quero nenhum outro lugar que não seja aqui com você. Ele colocou o anel no dedo dela. Ela fechou a mão suavemente. E o primeiro beijo que trocaram não foi sob a pressão da sobrevivência. Não foi no desamparo da noite mais dura. Não foi como consolo de nenhum dos dois. Foi um beijo de escolha, de adulto, de paz. O tipo de beijo que sela um pacto que nem o tempo, nem a distância, nem a dor conseguem apagar. Casaram-se um mês depois, na capela de Vila Santa Quitéria, numa cerimônia de manhã cedo, com o ar ainda fresco do amanhecer. Os 12 peões da Raiz Funda chegaram de camisa limpa e chapéu na mão, enfileirados como padrinhos com a solenidade desajeitada de quem não está acostumado com roupa de festa, mas quis estar ali de qualquer forma. Dona Ritinha era a madrinha, o avental de festa, ao invés do avental de trabalho, os olhos já marejados antes da cerimônia começar, de emoção que ela não fingia não sentir. Ana Lúcia usava um vestido simples de algodão branco que Dona Ritinha havia costurado nas últimas semanas com a atenção de quem cria obra de amor, e sobre os ombros o xale azul que havia pertencido à Conceição, a mulher que Bento havia perdido, e que ele havia retirado da gaveta para oferecer a Ana Lúcia em silêncio, sem explicar, mas com um gesto que ela entendeu completamente. Não era apagamento de quem foi, era a honra de quem fica. Bento estava de camisa limpa e chapéu nas mãos. E quando Ana Lúcia entrou pela nave da pequena capela e os olhos dos dois se encontraram, ele respirou fundo do tipo de respiração que acontece
quando a pessoa que estava em dívida com a própria vida finalmente reconhece que está quite. O padre Honório abençoou a união com palavras que foram mais curtas do que o costume, porque naquela cerimônia quem falava mais alto não era a voz, eram as mãos dadas e os olhares que não precisavam de tradução. Quando a bênção foi dada, o céu que estava limpo desde cedo ficou de repente carregado de nuvens escuras que vinham do norte, pesadas e silenciosas, e antes que a cerimônia terminasse, as primeiras gotas começaram a cair no telhado de telha da capelinha com aquele barulho que no sertão do Piauí tem um nome só: graça. A chuva que a região esperava havia 2 anos chegou no dia do casamento de Bento e Ana Lúcia. Os peões gritaram lá fora com a alegria crua de quem trabalha a terra e sabe o que a chuva significa. Dona Ritinha chorou de vez, sem cerimônia. O padre ergueu os olhos para o teto e depois fechou com um sorriso. E Bento e Ana Lúcia, de pé diante do altar, ouviram a chuva no telhado como quem ouve uma resposta que estava esperando fazia tempo, sem saber bem o que havia sido a pergunta. Saíram da igreja com a chuva caindo grossa e quente, e a cidade inteira que estava do lado de fora para ver, levantou os braços e o rosto para o céu, com a mesma gratidão de quem foi testemunha de um milagre duplo. Os meses que se seguiram foram de trabalho e de florescer. As terras herdadas de Ana Lúcia, que haviam ficado sem cuidado durante os anos em que Sebastião segurava a posse, receberam os peões da raiz funda nas primeiras semanas. Bento organizou o cercamento, a limpeza do capão, o replantio do pasto. Ana Lúcia gerenciou os trabalhadores contratados da vila com uma firmeza calma que surpreendeu até Bento, porque havia nela uma capacidade de organização que havia ficado dormida há anos por falta de espaço para existir. Em 6 meses, o que havia sido terra abandonada já mostrava o verde novo do pasto reformado e o barulho do gado que havia sido comprado na primeira feira. A fazenda Raiz Funda e as terras do vale passaram a ser tratadas como coisa só, porque na prática eram 2 lugares que pertenciam a 2 corpos que haviam decidido ser um único destino. E então, numa manhã de outubro, quando o céu estava limpo e o cheiro de pasto molhado entrava pela janela da cozinha, Ana Lúcia saiu da cozinha com uma expressão que Bento não soube nomear de imediato, parte espanto, parte alegria, parte incredulidade completa. Ela estava de pé no terreiro quando ele saiu do galpão e ele parou ao ver a expressão dela. Deixou a ferramenta na mão cair no bolso. "O que foi?" perguntou. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo, e então disse: "Vou ter um filho." Bento ficou imóvel por exatos 3 segundos. Depois atravessou o terreiro em 4 passos e a abraçou com aquela força contida de quem quer apertar muito, mas tem medo de machucar. Os braços em volta dos ombros dela, o rosto no cabelo dela, respirando fundo e longo, como quem acabou de receber de volta algo que havia dado como perdido para sempre. Ela chorou abraçada a ele com o ipê amarelo do quintal por testemunha, que naquele mês de outubro havia florescido pela 3ª vez naquele ano, coisa que nunca havia acontecido, e que os mais velhos da fazenda contariam para os netos, como sinal de que algumas histórias são abençoadas antes de começar, só que a gente não sabe até chegar no fim. E assim se encerra a história de Benedito Caldas Mourão, de Ana Lúcia Tavares e da fazenda Raiz Funda, que deixou de ser símbolo de solidão e luto e se tornou, para toda a região de Vila Santa Quitéria, sinônimo de que a dignidade não se perde nem se ganha, apenas se reconhece no momento exato em que alguém escolhe enxergar outra pessoa como gente. Onde havia terra seca plantada de julgamento e crueldade, floresceu contra toda a lógica e todo o preconceito a compreensão de que uma mulher não vale por filho que dá, e um homem não vale por terra que tem. Valem pelo que fazem com quem chega na sua porteira sem ter mais nada. A história de Bento e Ana Lúcia provou que às vezes o destino coloca na nossa porta aquilo que mais precisamos, mesmo quando não estamos preparados. A vida é cheia de perdas, mas também cheia de reencontros, cheia de despedidas, mas também de reviravoltas que nos devolvem a esperança. E, acima de tudo, cheia de possibilidades para quem tem coragem de amar outra vez. Agora me diz,
O que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100.000 inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.